Hoje vamos falar sobre um assunto que muitos preferem ignorar, mas que precisa ser exposto. Vamos conversar sobre como algumas denominações evangélicas transformaram a fé genuína em uma máquina brutal de extração de dinheiro, onde líderes vivem em mansões enquanto fiéis mal conseguem pagar suas contas básicas. Antes de começar, deixo claro que este vídeo não é um ataque à fé cristã ou às pessoas que frequentam essas igrejas. Muito pelo contrário, é uma defesa daqueles que são manipulados, explorados e que merecem saber a verdade por trás das cortinas de púrpura e ouro. A promessa é sempre a mesma: doe agora e Deus vai te devolver multiplicado. Plante essa semente e colha a prosperidade. Quanto maior o sacrifício financeiro, maior será a bênção. Mas será que é isso mesmo que as Escrituras ensinam? Ou será que transformaram o Evangelho em um produto de marketing multinível? Vamos começar entendendo a mecânica da manipulação. Primeiro passo: criar a necessidade urgente. Você está desempregado? Oferte. Está doente? Oferte mais. Seu casamento está em crise? A solução é uma oferta especial. Segundo passo: estabelecer que a falta de prosperidade é resultado da sua falta de fé ou da sua avareza. Se você não está rico, é porque não está doando o suficiente. Terceiro passo: usar testemunhos cuidadosamente selecionados de pessoas que supostamente prosperaram após darem tudo o que tinham. Quarto passo: criar eventos especiais com fogueiras santas, correntes de prosperidade, campanhas de Israel, sempre exigindo valores cada vez maiores. O que acontece na prática? Pessoas endividadas que mal conseguem colocar comida na mesa, tirando empréstimos para doar na igreja, idosos entregando suas aposentadorias inteiras, acreditando que Deus vai curar suas doenças, famílias vendendo seus únicos bens para participar de campanhas milagrosas que nunca chegam. E enquanto isso acontece, vamos observar o outro lado da moeda: pastores dirigindo carros de luxo, avaliados em centenas de milhares de reais, helicópteros particulares, mansões com dezenas de quartos, roupas de grife, jatos particulares, contas bancárias em paraísos fiscais, propriedades ao redor do mundo, tudo isso justificado como bênçãos de Deus, como se o Criador do universo tivesse preferências materiais tão mundanas. A teologia da prosperidade, que embasa grande parte dessas práticas, é um dos maiores golpes já aplicados contra pessoas vulneráveis. Ela distorce completamente o evangelho original, transformando Jesus em uma espécie de gênio da lâmpada que atende desejos mediante pagamento. Essa doutrina ignora completamente as verdadeiras mensagens sobre humildade, desapego material e amor ao próximo. Mas o sistema é muito bem construído. Eles usam versículos isolados, fora de contexto, para justificar cada exigência. Malaquias 3:10 se torna um mantra repetido exaustivamente, enquanto ignoram completamente todas as passagens sobre justiça social, cuidado com os pobres e críticas aos religiosos que exploram viúvas e órfãos. Eles transformam o dízimo, que era uma prática do Antigo Testamento relacionada a um sistema teocrático específico, em uma obrigação imutável sob ameaça de maldição. E quando alguém questiona, quando alguém ousa perguntar por que o pastor precisa de um jato de 40 milhões enquanto membros da igreja passam fome, a resposta é sempre a mesma: você está tocando no ungido do Senhor, você está abrindo porta para o diabo, você está sendo usado pelo inimigo. É uma blindagem perfeita contra qualquer prestação de contas aos fiéis. Vamos falar de números concretos. Algumas dessas denominações movimentam bilhões de reais por ano. Bilhões. Possuem impérios de comunicação com emissoras de TV, rádio, portais de notícias. Investem em política, elegendo bancadas inteiras de parlamentares que defendem seus interesses. Compram templos faraônicos que custam dezenas de milhões. E tudo isso é isento de impostos, porque são organizações religiosas. Enquanto isso, o fiel médio dessas igrejas ganha menos de 2 salários mínimos, vive em periferias, depende de transporte público precário para chegar aos cultos, trabalha em subempregos, mas é convencido de que precisa dar o que não tem para receber o que nunca virá. A pressão psicológica é brutal. Nos cultos, há contadores de ofertas que ficam registrando quem dá e quanto dá. Alguns lugares chegam a ter metas por membro. Existem listas de dizimistas fiéis que recebem tratamento preferencial. Criam rankings de contribuintes, tudo para estimular a competição e a vergonha daqueles que não conseguem doar valores significativos. E não para por aí. Desenvolveram produtos religiosos para cada situação: óleos ungidos de Israel, água do Rio Jordão, sal grosso abençoado, rosa consagrada, cada item com um preço específico e uma promessa associada. É literalmente a mercantilização da fé, transformando a relação com o divino em uma transação
comercial. Os cultos são espetáculos cuidadosamente coreografados, música alta e repetitiva para induzir estados emocionais, luzes que criam atmosfera, pregadores treinados em técnicas de oratória e persuasão, momentos calculados de clímax emocional sempre coincidindo com o apelo financeiro. É pura psicologia aplicada para maximizar resultados econômicos. Mas o mais perverso é como isso afeta a vida das pessoas. Já ouviu falar de fiéis que deixaram de comprar remédios para doar na igreja? De pais que tiraram filhos da escola particular para aumentar a oferta? De pessoas que perderam suas casas porque pegaram empréstimos para participar de campanhas? Essas não são exceções. São consequências sistemáticas de um modelo que coloca o lucro acima do bem-estar humano. E quando alguém finalmente desperta, quando percebe que foi enganado, que deu anos de sua vida e todo o seu dinheiro sem receber as promessas feitas, o trauma é profundo. Muitos desenvolvem problemas psicológicos, perdem a capacidade de confiar, sentem vergonha por terem sido manipulados. Alguns até abandonam completamente qualquer forma de espiritualidade, jogando fora também aquilo que poderia ser genuíno, junto com o que era falso. As estratégias de retenção são sofisticadas. Criam uma comunidade fechada, onde toda a sua vida social acontece dentro da igreja. Seus amigos são da igreja. Seus relacionamentos amorosos devem ser com pessoas da igreja. Seu tempo livre é consumido por atividades da igreja. Assim, sair significa perder toda a sua rede de apoio, toda a sua identidade social. É uma forma sutil de aprisionamento. E tem mais. Ensinam que o mundo lá fora é perigoso, controlado pelo diabo, que questionar é pecado, que duvidar é falta de fé, que procurar informações críticas é abrir portas espirituais negativas. Criam uma bolha informacional onde apenas a narrativa oficial é permitida. Quem questiona é marginalizado, rotulado, às vezes até expulso publicamente como exemplo para os outros. O caso que expôs a crueldade do sistema. Agora vamos falar de um caso específico que escancarou a crueldade desse sistema. Um caso que deveria ter chocado o Brasil inteiro, mas que foi rapidamente varrido para debaixo do tapete. A história de um pastor que não aguentou a pressão e tirou a própria vida. Esse pastor trabalhava para uma das maiores denominações do país. Ele não era um líder de topo, não era um bispo milionário com jatinho particular. Era um dos milhares de trabalhadores da base da pirâmide, aqueles que fazem o trabalho pesado, que estão na linha de frente, arrecadando dinheiro, que sofrem pressão diária para bater metas, como se fosse um vendedor de loja, porque é exatamente isso que ele era, um vendedor. Só que em vez de vender produtos, vendia promessas divinas. E quando as vendas caem, quando os números não são satisfatórios, a cobrança vem, e ela vem pesada. Esse pastor estava sendo pressionado constantemente porque sua igreja não estava gerando os resultados financeiros esperados. Não estamos falando de resultados espirituais, de vidas transformadas, de pessoas genuinamente ajudadas. Estamos falando de dinheiro, de quanto entrava no caixa, de quantas pessoas ele conseguia convencer a abrir suas carteiras. A pressão era tanta que ele chegou ao limite, e numa tragédia que deveria fazer todos nós refletirmos sobre o que se tornou parte do evangelismo brasileiro, ele tirar a própria vida. Um homem que dedicou sua vida a servir, que acreditava estar fazendo obra de Deus, foi esmagado por um sistema que só enxerga números e lucros. E o que aconteceu depois é ainda mais revoltante. Em uma de suas transmissões ao vivo, um dos principais líderes dessa denominação foi questionado sobre o caso. Era uma oportunidade para mostrar compaixão, para reconhecer que talvez houvesse algo errado no sistema, para demonstrar algum tipo de humanidade. Mas não foi isso que aconteceu. Com um tom de voz carregado de desdém, com uma expressão facial que transparecia pura frieza, esse líder religioso disse algo que deveria chocar qualquer pessoa com um mínimo de empatia. Ele disse: Explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. E a comparação com a morte de uma bezerra, um animal de criação, deixa explícito como aquele homem era visto, não como um ser humano com família, sonhos, dores e fragilidades, mas como gado, como um recurso explorável e substituível. Aquele momento expôs a verdadeira face do sistema. Não importa quantas vezes eles falem sobre amor, sobre cuidado pastoral, sobre família da fé, quando a máscara cai, o que sobra é a crueldade capitalista mais brutal. Você é útil enquanto gera lucro. Quando para de produzir, você é descartável. E se você quebrar sob a pressão, o problema é seu.
Os olhos daquele líder religioso, quando disse aquelas palavras, não eram de alguém que carrega qualquer tipo de compaixão ou espiritualidade genuína. Eram olhos de um executivo falando sobre um funcionário improdutivo. Eram olhos de alguém que vê pessoas como peças de uma engrenagem, facilmente substituíveis. O mais triste é que esse não é um caso isolado. Quantos pastores pelo Brasil afora estão neste exato momento sofrendo pressão insuportável? Quantos estão desenvolvendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque não conseguem extrair dinheiro suficiente de pessoas que já não têm mais nada para dar? Quantos estão tendo suas consciências dilaceradas porque sabem que estão participando de um esquema de exploração? Mas a estrutura é construída de forma que mesmo esses pastores de base, mesmo sofrendo, se tornam opressores, porque para manter suas posições, para não serem descartados como aquele que morreu, eles precisam apertar os fiéis, precisam usar todas as técnicas de manipulação que aprenderam, precisam retirar até a última moeda de pessoas que já estão no limite. É um ciclo vicioso de exploração. Os líderes do topo exploram os pastores de base através de metas impossíveis. Os pastores de base, por sua vez, exploram os fiéis através de manipulação emocional e espiritual. E os fiéis, na base da pirâmide, são quem realmente paga a conta, com seu dinheiro, com sua sanidade mental, às vezes com suas vidas. E quando alguém como aquele pastor não aguenta mais e comete o ato desesperado de tirar a própria vida, a resposta do sistema não é autocrítica, não é repensar as práticas, não é demonstrar um mínimo de humanidade. A resposta é esse cinismo brutal. Morreu, morreu, acabou, próximo. Isso deveria causar indignação nacional, deveria provocar investigações profundas, deveria fazer com que os órgãos competentes olhassem com mais atenção para o que acontece dentro dessas organizações. Mas não acontece, porque essas instituições têm poder, poder político, poder econômico, poder midiático. Elas elegem parlamentares que protegem seus interesses, elas movimentam bilhões que compram silêncios, elas controlam veículos de comunicação que constroem narrativas favoráveis, e elas usam a fé das pessoas como escudo contra críticas, rotulando qualquer questionamento como perseguição religiosa. Mas precisamos ser claros, criticar abusos não é perseguição religiosa, expor exploração financeira não é ataque à fé, questionar líderes que vivem em luxo obsceno às custas de fiéis pobres não é obra do diabo, é exercício de consciência crítica, é defesa dos vulneráveis, é simplesmente ser humano. O caso desse pastor que tirou a própria vida é um símbolo, é a representação máxima do que acontece quando a fé é transformada em negócio, quando o sagrado é comercializado, quando seres humanos se tornam apenas números em relatórios financeiros, quando a pressão por resultados econômicos supera qualquer consideração sobre dignidade humana. E quantas pessoas estão neste exato momento sendo pressionadas? Quantas estão dando o dinheiro do aluguel, da alimentação dos filhos, dos remédios, acreditando nas promessas que nunca se cumprem? Quantas estão entrando em depressão porque acham que sua falta de prosperidade é falha espiritual? Quantas estão sendo destruídas psicologicamente por um sistema que não se importa com elas? A resposta fria e cruel daquele líder religioso deveria ser repassada, debatida, analisada, deveria estar em todos os jornais, deveria provocar discussões profundas sobre o que se tornou parte do evangelismo no Brasil, mas em vez disso, foi rapidamente esquecida, porque é conveniente esquecer, é conveniente não questionar, é conveniente manter o sistema funcionando. Mas eu me recuso a esquecer. Você que está assistindo deveria se recusar a esquecer. Aquele pastor que morreu merece que sua história não seja apagada, merece que sua tragédia sirva como alerta, merece que seu sacrifício involuntário ilumine as trevas desse sistema corrupto. Então, quando você ouvir alguém te pressionando para doar tudo o que tem, quando te disserem que sua falta de dinheiro é falta de fé, quando te ameaçarem com maldições se não contribuir, lembre-se desse caso. Lembre-se de que para os líderes desse sistema, você não passa de uma bezerra, um número, um recurso explorável. E se você conhece alguém que está sendo explorado dessa forma, mostre este vídeo, compartilhe essa mensagem, ajude as pessoas a despertarem, porque conhecimento é libertação, consciência crítica é o antídoto contra a manipulação. Este é o canal Desperte e Prospere. E prosperidade de verdade não vem de doar seu último centavo para enriquecer pastores milionários. Vem de educação financeira, trabalho digno, decisões conscientes. Vem de se libertar de quem quer te explorar, seja no mundo secular ou religioso. Se este vídeo te impactou, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e principalmente desperte, porque só acordados podemos realmente prosperar.